Rapaziada, Botafogo 1, 2, 3, 4 e ficou pouco, tá? Eu acho que umas 3 chances muito claras de gol, bola na trave, gol perdido cara a cara, né? Que, pô, dava pra ter entrado ali, fora outras chances. Acho que pra mim um placar mais justo era 7, tá? 4-1 no Red Bull Bragantino, tá? A terceira vitória seguida contra os caras, 4 confrontos no ano, um com o Paiva, 3 com o Ancelotinho, uma derrota com o Paiva, 3 vitórias com o Ancelotinho, tá? E o Botafogo joga. Será que é esse o mais próximo que a gente tá do Botafogo Way tão sonhado? Botafogo que entrou com muitas mexidas no time. Entramos com Neto no gol, Vitinho, o Caio Pantalhão e o David Ricardo sem o Barbosa, o Marçal na esquerda sem o Alex Telles, Newton, né? Marlon foi poupado, foi pro banco, com o Danilo, que foi um monstro, tá aí os números dele, né? Alguns números do Botafogo. O Savarino, que não foi embora, jogou e fez um golaço, boa partida. Santi, pra mim, junto com o Danilo, melhor em campo. O Jefinho jogou muita bola também, né? E o Arthur Cabral no ataque. Esse foi o time de hoje. E o Fogão deu aula de futebol. Aula. Um apagãozinho ali de 10 minutos no primeiro tempo, né? O gol do Bragantino ali no lateral, bobeira. E uns 10 minutinhos de oscilação ali. E depois reencontrou o futebol, mandou no jogo de novo. Ancelotti mexeu bem, Montoro entrou, fez um gol, quase fez outro. O Arthur entrou, deu uma assistência. Boas mexidas, oxigenaram o time. E Botafogo entra ali, se mantém ali nessa data FIFA dentro do G6, tá? Vamos ver aqui, vamos reagir ao Equipe F, né, que fez aí o pós-jogo da ESPN desse Botafogo e Red Bull Bragantino, e também tem a narração do Cantarelli no novo projeto do Charla Futebol, que transmite aí jogos de futebol ao estilo transmissão de rádio aqui no YouTube, ele narrando os 4 gols do Fogão, tá? Isso e muito mais agora, então não perca a chance de dar uma moral pra gente, né? Como é que dá moral pra gente? Deixando o like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E, é lógico, marcando aí, você apareceu o botãozinho aqui embaixo de hypar, hype o vídeo. Tem ali os comentários, arrasta pro lado, tem o botão de hypar, hype o vídeo, dá uma moral pra gente. Vamos assistir agora esse conteúdo e daqui a pouco a gente volta. Equipe F de volta e agora lances da vitória do Botafogo diante do Red Bull Bragantino e esse golaço do Danilo. E vocês vão comentar muito do comportamento da defesa do Red Bull Bragantino, do goleiro, mas o Danilo abriu o placar. Foram 3 gols de fora da área, Botafogo venceu por 4-1. O Celso, quando a gente olha e fala assim de uma vitória como essa, claro, tem muito mérito de quem constrói a vitória. Mas Você estava falando sobre o goleiro. Vamos começar agora falando de alguns personagens. O goleiro do Red Bull não teve uma noite muito favorável, né? Não teve uma noite muito favorável, não, Edu. E eu acho que quando a primeira finalização de fora da área é essa do Danilo e ela entra, é de certa forma um convite. O Red Bull Bragantino já não era um time que conseguia proteger muito bem a entrada da sua grande área. Acho que muito por conta das características dos dois volantes que faziam, né, ofereciam essa proteção. E isso não é uma crítica à escalação que entrou em campo, até porque diante do que a gente viu do Red Bull Bragantino, é um time que foi ao Newton Santos para tentar jogar, né? Foi um time que tentou pressionar alto, só que não teve sucesso em momento nenhum. O Botafogo conseguiu superar o Bragantino em absolutamente todas as fases do jogo, e é muito curioso porque se a gente for observar os gols, eles mostram um pouco do que é esse repertório do Botafogo do David Ancelotti, né? O primeiro gol é justamente uma recuperação, né, no erro de saída de bola. O Danilo muito bem, inteligentemente, ele quebra o pescoço, dá uma olhadinha ali para a direita, vê que o John vai passar lotado e aí ele gira para o outro lado e faz o gol. O segundo gol, ele nasce de uma outra característica desse time do David Ancelotti, que é uma contrapressão, né? É o Jefinho um pouco mais por fora, o Danilo um pouco mais por dentro, e aí é muito curioso porque é um time que joga, né, com uma saída em 3, lá na frente, do lado direito é o Vitinho, quem joga por fora, e quem vem por dentro é o meia mais aberto, seja o Arthur, ou enfim, quem que esteja exercendo aquela função. E aí, o segundo gol é justamente uma contrapressão, perde, pressiona, recupera o Newton pisando na área. O Botafogo é um time que ataca sempre com muita gente. E aí, o terceiro gol é outra faceta desse time do Botafogo, que é algo que já vem evoluindo desde o Luiz Castro, né? O time com o Luiz Castro, que encantou muita gente e tal, não era um futebol muito encantador, mas é um time que contra-atacava muito bem. Depois, esse time ele passa por uma melhora no quesito construção com o Arthur Jorge. Acho que ele regride, principalmente depois com a chegada do Renato Paiva, e ele volta
volta a crescer para mim com o David Ancelotti. É um time que mostrou que pode pressionar, recuperar, contra-pressionar, baixar e contra-atacar. E o quarto gol, aí eu tô com o que o Eugênio falou, né? O quarto gol é exatamente o que a gente viu durante boa parte do jogo. Bragantino errando, sim, tem demérito do Bragantino por errar, mas tem muito mérito também do Botafogo por forçar os erros, né? A gente viu o primeiro gol, por exemplo, o Vanderlan demorando para sair, o Botafogo pressionando, um Bragantino que tem muitos problemas, encontrou um time do Botafogo que poupou ainda vários dos seus jogadores considerados titulares e ganhou com uma certa tranquilidade. Se o Botafogo fosse ainda mais eficaz, não sei o que vocês pensam, mas acho que o Botafogo poderia ter vencido até demais, uns 5, 6, teve bola na trave de um lance que foi anulado, mas teve muita pressão. E o mais importante é um Botafogo voltando a vencer em casa, Eugênio. Olha, isso não acontecia há 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas, faz o 4-1 e chega agora à 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, Eugênio. É um jogo para dar aquela aliviada, né? Vem de um resultado fora de casa, né, que o Botafogo não jogou bem na Copa do Brasil contra o Vasco. Críticas, é um time ainda muito inconstante. Ele não consegue repetir esse nível de apresentação que teve hoje em todas as partidas, em todas as competições. Foi eliminado da Libertadores com uma atuação pífia. Tá na altitude. Na altitude a gente já viu times brasileiros jogarem muito melhor do que o Botafogo jogou. O Botafogo entregou a bola o tempo inteiro, não conseguia trocar 3 passos. Algo parecido com o que aconteceu hoje com a saída de jogo do Bragantino. O Bragantino, toda vez que tentava sair trocando passes, ele acabava se vendo cercado pelo Botafogo, perdia essa bola e possibilitava a entrada da área para a finalização. Então é um trabalho muito incipiente ainda, é um trabalho que está começando, tem o seu repertório, só que como ele troca muito, ele gira muito o elenco, e o Botafogo também gira, não é só o técnico que troca os jogadores de um jogo pro outro, não. O clube vai vendendo um atrás do outro, chega e sai. Agora não tem mais o John, agora é o Neto, o goleiro. Mas tá sempre em reconstrução, né? Tá sempre em reconstrução, né? O tempo inteiro em reconstrução, é uma loucura. E o técnico ainda faz com o que tem em campo, com o que tem à disposição no elenco, também troca muito. Então é difícil a gente fazer assim um balanço da consistência do Botafogo. Hoje, é o que eu falava agora há pouco, ele conseguiu ser um time mais competitivo do que o Bragantino. Foi competitivo, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo o jogo já entra numa pegada mais de acomodação, ainda com o Botafogo melhor, mas com o Bragantino que tem que recorrer ao Gabriel, né, para tentar equilibrar aquela entrada da área ali, mas perde força ofensiva. O Bragantino hoje, para mim, tem um jogador que é regular, que é o John. Regular, que joga quase sempre bem. Mas de resto é um time que não consegue entregar o que justamente foi em temporadas passadas e deveria ser, em função até do patrocinador, a principal atividade, a principal força desse time, que é a parte física, que tá ali com asas, digamos. Voando. Voando, não tá voando. É um time que... E não sei o que acontece, sinceramente, porque tem boas peças, tem o técnico apontado como muito promissor, que já conseguiu em algum momento fazer o time jogar melhor e não consegue nesse momento. E hoje, impressionante. O que o Eugênio falou, Celso, sobre o domínio do Botafogo, isso se reflete não só nos gols, mas também nos números da partida. A gente vai acompanhar numa tela aí que a produção preparou, sobre os números que mostram que a Estrela brilhou. Posse de bola, 51% do Botafogo, 49% do Red Bull Bragantino. Tá muito parelho. Empate técnico. Empate técnico. 17 finalizações do Botafogo, 7 do Red Bull Bragantino. Então finalizou muito mais. 6 finalizações certas, 3 do Red Bull Bragantino. Então você tem o dobro de finalizações certas no Botafogo. Ações na área do rival, 24. Esse é o grande número, né? Esse é o grande número. E pressões defensivas de 89 a 75. Eu já vou até colar uma tela na outra, ô Ciro, porque a gente vai fazer aqui uma reflexão sobre o trabalho do David Ancelotti, porque ele vem, e eu ouvia muito de alguns botafoguenses, sabe como é que vai, tá vivo no Brasileirão e na Copa do Brasil. Sai de uma Libertadores, todo mundo, e agora? E agora? Não, olha, 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de 61,5%. 19 gols marcados, 9 gols sofridos. E o Botafogo, 4-1 diante do Red Bull Bragantino, a segunda maior vitória atrás da goleada que pôs, no Fortaleza por 5-0. Eugênio, por que eu fiz questão de colocar uma tela na seguida da outra? Para mostrar, e vocês gostam de falar muito desse trabalho, de dar o tempo para adaptação, para colher os frutos. Quando saiu da Libertadores, teve botafoguense colocando em xeque. Pô, mas será que esse cara... Aí eu acho que tem que ter o tempo, né? O Botafogo tá vivo no Brasileiro e na Copa do Brasil. Continua o trabalho, né? Eu acho que ele continua em xeque. O primeiro jogo da Copa do Brasil não foi bom. Trouxe um empate? Trouxe. Mas o desempenho da equipe foi abaixo. Tá vivo no Brasileiro, mas não tá brigando por título.
É um técnico muito jovem, sem experiência. O torcedor adora pegar no pé em função disso, né? De que é um técnico estagiário e tal, etc. Isso gera muito disse-me-disse. Não sei como é que o Textor vai lidar com a situação. Mas, como eu falei, é um trabalho que está começando, que é difícil a gente ter noção de como ele vai lidar com as cobranças, do quanto o clube vai resistir diante de toda essa questão política e econômica que ele vem atravessando. Então, é muito hoje. Eu não sei o amanhã do Botafogo. É sobre gerir expectativa também. Desculpa interromper vocês, ele tá falando em entrevista coletiva, vamos acompanhar se o semblante está mais aliviado, né, Eugênio? Às vezes acontece. E acompanhar a evolução do português dele. Isso que é legal. Vamos lá, vamos acompanhar o técnico do Botafogo, vamos lá. Jogamos um bom jogo, jogamos um bom futebol. A gente sempre procura de jogar bem. Às vezes isso é possível, às vezes não, mas a atitude sempre tem que estar. A atitude do time hoje foi positiva, porque é um jogo onde a gente precisa ganhar, precisávamos ganhar aqui no Nilton, que é muito importante. E agora vamos na data FIFA primeiro para descansar e depois para também ter a possibilidade de treinar e preparar esse jogo muito importante, que é o primeiro jogo depois da data FIFA. Nada. David, boa noite. Leonardo Pereira, do Portal Jogada 10. Parabéns pela vitória. Queria comentar sobre o Sanches, terceira partida consecutiva que ele joga em alto nível. Queria que você comentasse o crescimento desse jogador, que demorou aqui no Botafogo para engrenar. Hoje foi eleito o craque da partida, está jogando o fino da bola. E aproveitando mais uma, por gentileza, queria saber se, diante da verticalidade que a equipe apresentou hoje, das transições rápidas que você sempre cobra, essa é a melhor exibição que o Botafogo teve no seu comando? Muito obrigado. Sim, acho que tivemos momentos bons de jogo, não com tanta continuidade como hoje. Acho que complexivamente pode ser o melhor jogo. Acho que a primeira etapa contra o Palmeiras foi muito boa, a primeira etapa contra o Corinthians foi muito boa. Faltava um pouco de continuidade. Hoje jogamos 90 minutos bem, então sim. Santi, como outros jogadores que temos, é um jogador que tem muita competitividade no posto. Ele, acho que é uma competitividade que temos dentro do elenco que é positiva para todos. Então hoje não jogou ele. Vem melhorando, precisa, como todos os jogadores que chegam, precisa um tempo de adaptação, porque no futebol as coisas podem acontecer, mas é certo que vai acontecer, mas não sabemos quanto tempo vão levar. Temos jogadores que precisam mais tempo que outros, então muito contente com ele, com a progressão que ele tem e compromisso também, sobretudo defensivo, que ele tem. Aqui, David Ancelotti, Alan, Visão Botafoguense. Então, essa janela, a gente tinha falado há um tempo atrás sobre a janela de transferência. Ela está chegando agora no final. Aí duas em uma, é a mesma pergunta, mas com o acréscimo do Savarino. Qual a importância da permanência do Savarino? E sobre o elenco, você está satisfeito com o nível do elenco no momento ou o Brito vai ter que correr um pouquinho no fim de janela? Ok, agora temos dias de folga, mas vamos estar no celular, os dois. E vamos ver o que acontece. Temos 2 jogadores liberados para negociar. Como sempre, todo treinador fica contente com reforços no elenco. Vamos ver o que acontece. Seguramente fico contente com o elenco que tenho hoje. Espero que vai ser o mesmo elenco na sexta. Mas no mundo do futebol tudo pode acontecer. Nas janelas de mercado tudo pode acontecer. E vamos estar preparados para tudo. O Savarino é um jogador fundamental. Um jogador fundamental que não sempre joga como outros, porque temos que avaliar muitas coisas, porque jogamos cada 48 horas. Então, hoje não jogou Teles, não jogou Barbosa, não jogou Marlon. Então, cada jogo vão ficar fora jogadores importantes, porque é normal. Temos que avaliar isso também. Aqui, David, parabéns pela vitória. Alan Santos, do BTV Esportes. Vitinho foi convocado para a seleção brasileira, né? Ele vai se apresentar na próxima segunda-feira, né? A torcida aplaudiu e gritou muito o seu nome ao sair do gramado. Saber se o Carleto, seu pai, buscou algumas informações sobre o lateral direito com você. Sim, como com todos os treinadores, ele quando tem pensado chamar um jogador,
do meu time me liga como liga outros treinadores. Temos que separar bem a parte profissional com a parte personal, como sempre fizemos quando trabalhava com ele. Aqui não tem diferença. Então ele perguntou, ele merece, porque é um jogador que tem nível, que é muito profissional e merece essa chamada. Muito bem, tá aí o David Ancelotti. Nota para o português dele, Eugênio, por enquanto? Evoluiu, tá? Evoluiu. Nota 8.3. 8.3. Fala melhor que muito amigo meu, hein, Edu? 8.3 é maravilhoso. Me lembra sempre a paixão do Eugênio, que é minha também, que é o carnaval. Então, 8.3. Bom, ele está aprendendo português, já aprendeu como funciona o futebol brasileiro. O pai dele está na seleção, falou sobre Vitinho. O pai dele está fazendo aula junto com ele. Com ele, isso, que legal. E foi nosso melhor jogo, considerando 90 minutos, disse o David Ancelotti. E aí eu quero a opinião de vocês, se foi mesmo nesse trabalho dele ainda no início, a gente pode dizer, né? Acho que em termos de variação foi, né? Pelos gols que eu já descrevi aqui no meu comentário de abertura sobre esse jogo, Edu. Agora, se vai dar certo ou não o trabalho do David Ancelotti no Botafogo são outros 500. Mas existe um trabalho sendo desenvolvido, no meu entendimento. Existe, sim, uma ideia de jogo muito clara. Uma saída com os 3 homens ali atrás, tem o Marçal ao lado dos zagueiros, né? Quando não joga o Alex Telles, os 2 volantes dando sustentação. A gente viu hoje o Jefinho aberto mais pelo lado esquerdo, o Danilo com capacidade, né, para chegar um pouco mais por dentro, do Danilo que joga um pouco mais deslocado ali pela esquerda. Do lado direito, já que é o lateral esquerdo quem fica preso, o lateral direito é quem sobe, normalmente o Vitinho, né? Hoje o Vitinho era quem fazia essa função um pouco mais à frente, e quem caía por dentro era o Santi, que ele elogiou bastante, inclusive, falou que foi o melhor foi eleito craque, né, do jogo. Para mim, o melhor da partida hoje foi o Danilo que chegou até a ser um pouco criticado, muita gente falando que ele erra tudo que ele tenta. Para mim é muito longe disso. A gente até comentava, né, no programa do horário do almoço, no Futebol Show, sobre a calma que os torcedores precisavam ter com um jogador que não vinha jogando, sofreu uma lesão muito grave, inclusive, demorou a voltar, voltou, não estava dentro da rotação do Nottingham Forest, ele volta. A gente sabe que o Danilo é muito bom de bola, e ele é esse volante, mais do que um volante que vai te oferecer essa chegada na área, ele vai te oferecer saída de bola. Então, assim, vai dar certo? Não vai? Confesso que eu não tenho bola de cristal, não vim do futuro como o nosso amigo Rodrigo Bueno para dizer. Mas existe sim um trabalho sendo desenvolvido, existe uma ideia de jogo muito clara e é um time que consegue jogar de diferentes maneiras. Se for para pressionar lá no alto, tirar, botar o pé na bola, sabe fazer. Se for para jogar um pouquinho mais baixo, explorar os contra-ataques, sabe fazer também. Agora, não dá também pra gente só individualizar o certo ou errado do Botafogo, caso venha a dar errado, no David Ancelotti. E por que eu falo isso? Porque o elenco está sendo montado agora. O Eugênio trouxe esse ponto e você também. É um time que começa o ano sem... Não tinha, em tese, um treinador, não tinha um elenco pronto. Em março, o Botafogo, hein, Eugênio? Acho que até um pouco depois ainda. Eu acho que até um pouco depois o ano começa. E assim, agora se desfaz do seu goleiro, se desfaz do Cuiabano, que é um jogador que pode trazer também alguma variação para esse time. É verdade, reforços podem chegar, né? E ele já até falou a respeito disso, mas assim, a gente não pode individualizar. É muito difícil falar para o torcedor botafoguense que muito provavelmente, ó a chegada, a gente estava falando do Jefinho, nesse lance especificamente, quem estava fazendo a saída era o Vitinho, aí o Marçal é quem abre e aí o ponta vem por dentro. Então é isso que eu falo sobre a variação. Agora, Edu, no meu entendimento, tá? É claro, minha opinião, a gente não pode... É difícil a gente falar pro torcedor que talvez o trabalho do David Ancelotti seja pro ano que vem. Talvez o Botafogo não vença nenhum título. E eu falo que é difícil porque o Botafogo acabou de ganhar um Campeonato Brasileiro, uma Copa Libertadores da América, é o atual campeão das 2 competições. Mas pra mim, um técnico que tem um trabalho sendo desenvolvido, porque é muito fácil a gente olhar para alguns trabalhos e falar não tá acontecendo nada. Mas aí, pra mim, sim, tá acontecendo, só que tarde demais. Libertadores já foi, Copa do Brasil é sempre muito difícil e o Brasileirão também acho que já foi. E você falava sobre o Danilo, né? Já nós vamos mostrar a tela com os números do Danilo. E outro personagem que chamou, já que você já comentou sobre o Danilo, Eugênio, outro cara que chamou muita atenção foi Savarino. Será que ele tá voltando à melhor fase dele com a camisa do Botafogo? Já nós vamos mostrar os números desses 2 personagens. Voltou ou não voltou a ser aquele savalizo que o pessoal chamava? Isso depende muito mais do time do que dele, exatamente. E até da formatação do time, né? O Botafogo do ano passado, quando ele brilhou muito, tinha jogadores que permitiam um determinado tipo de formação. Esse Botafogo que o Celso está descrevendo aqui, as possibilidades que hoje foram mostradas no desenvolvimento da coletividade do Botafogo, é diferente, porque a característica do Luiz Henrique, ninguém tem hoje. Que era um jogador que atraía muito a marcação. Ele puxava a bola para ele. E com ele levava 2, 3 marcadores às vezes. E sobrava espaço.
o Igor Jesus era um centroavante que se movimentava muito mais do que o Arthur Cabral, que é mais um jogador de área, fixo, referência, né? E quando o Igor Jesus se movimentava, também abria espaço. Claro. O Thiago Almada no meio de campo saía da esquerda e vinha para o meio, e era o cara que distribuía os passes ali. E o Savarino, ele brilhava como? Se infiltrando nos espaços. Os espaços que eram abertos pela movimentação do Luiz Henrique, pelo giro do Igor Jesus, e ele jogava como um ponta de lança, chamavam isso antigamente, né? Era o cara que estava ali pisando na área para fazer os gols. E ele brilhou intensamente. Só que o time é outro hoje. Tem outras características, e é um time que muda muito. Entendo o que disse ali o Ancelotti, ele tem razão. Ele hoje, por exemplo, não começa com os jogadores considerados titulares em algumas posições. Então ele vai com o Santi, pelo menos dos lados do campo, né? Ele não tem o Arthur, ele não começa com o Motor entra depois, vai com o Santi, com o Jefinho, que já são jogadores que proporcionam outro tipo de situação. Por mais que ele tente aproximar dos considerados titulares. Então, é difícil imaginar que o Savarino vai fazer a mesma função e encontrar os espaços que ele encontrava no time do ano passado, num time que gira muito de jogo para jogo e que não tem jogadores que façam exatamente os mesmos movimentos do ano passado. Ele vai ter que se reinventar, se reencontrar, buscar novos espaços. Isso só vem com o tempo. Tempo e minutos. Ele tem que ter minutos para poder se achar nessa nova realidade do Botafogo. Como disse o Celso, é pro ano que vem, mas será o ano que vem do Botafogo? Esse é um ponto muito relevante, Edu, porque quando a gente fala sobre o ano que vem, a gente imagina que vai ter uma continuidade desse projeto, né? Só que a gente está acostumado a ver o Botafogo troca o ano, troca o time inteiro. Então, aí você... Não é no ano, não. É no meio do ano. No meio do ano, exato. No meio do ano, no final do ano. A cada 3 meses... Não, e o próprio presidente avalizando, olha, vocês estão fazendo aí pré-temporada, janeiro, fevereiro, mas o ano começa a fevereiro, março, abril. Não, mas assim, que sai um monte de gente, chega um monte de gente no início da temporada. No meio... E no meio de novo. Todo ano. Eugênio, o caso do zagueiro, o Jair, que foi pro Mundial faz... Ficou 6 meses. Ele é muito Nem isso. tempo. Nem 6 meses. Então, esse é exatamente o perigo, Edu, porque quando você pensa num técnico, talvez aqui a gente falando, né, pro ano que vem, o que será o ano que vem? Porque se desmontar o time, ele vai ter que começar tudo do zero de novo. Então, assim, há uma preocupação, imagino que exista essa preocupação por parte do torcedor do Botafogo, porque, de certa forma, a gente olha, pelo menos eu olho, eu falo, opa, tem alguma coisa acontecendo. Mas a Libertadores, que era uma grande possibilidade, já era. O Brasileirão também. A Copa do Brasil é muito difícil. E aí, ano que vem, pode ser que todo mundo vá embora e sobrem algumas peças desse time. E, assim, não é todo ano que o Botafogo, que o John Textor vai abrir o cofre e vai aparecer um Thiago Almada, um Luiz Henrique. Esses caras que são desequilibrantes, esses caras que são diferentes e o time vai encaixar. Porque ainda existe toda uma questão de vestiário, uma coisa que muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Mas aquele time do ano passado, acho que todos os jogadores se entendiam muito bem, né? Os movimentos eram muito bem coordenados. Isso aconteceu em questão de 2, 3 meses, eles todos se entenderam e foram campeões do que foram. Mas, assim, não é todo ano que vai acontecer isso, e esse ano é uma prova viva, né? De que não é num estalar de dedos. Futebol não se faz assim. Se fosse assim, o PSG, por exemplo, de Messi, Mbappé e Neymar, tinha dado certo. No passado tinha o Gregory, que tinha uma característica. Exato. Que hoje o Botafogo não tem mais. Não tem mais. E mudou muito. Acho até que é injusto com o torcedor. O torcedor do Botafogo hoje compra uma camisa, ele bota o nome do jogador e não sabe quanto tempo vai ficar. Pode ser que saia de moda em 6 meses. É complicado. E assim, como vai ficar um Botafogo se terminar o ano só com uma vaga de Libertadores? Né? Garantida. E não é garantida. Então, como vai ficar? E a avaliação tem que ser essa. O Botafogo segue vivo no Brasileiro, na Copa do Brasil. E claro que o Botafoguense torce por título. É tentar fazer de tudo como o David falou ali, ó. Aproveita agora a data FIFA para voltar voando e conseguir passar pelo Vasco e chegar na semifinal da Copa do Brasil. Perfeito. Que eu acho que é a grande esperança do Botafogo na temporada. Chegando aí já é outra pegada, é diferente, já chega contra o corpo para a semifinal. Seria espetacular um título de Copa do Brasil, né? Vocês dois são... Espetacular. Isso é maravilhoso. Além do título, o prêmio é ótimo. Tem gente que fica feliz, é isso aí. Tem muita gente, eu também. Vocês são bons de matemática ou não? Não. Mas agora vamos fazer números que vão aparecer na tela e depois vocês vão dar nota, então, para o pessoal que está em casa acompanhando desses dois personagens. Então, nós já falamos deles, mas olha lá, desencantou números do Danilo pelo Botafogo. 9 jogos, 1 gol marcado, que foi este de hoje, 1 assistência, 8 finalizações e 5 chances criadas. Só ele e o Vitinho jogaram todas as partidas do time desde a sua estreia. Temos ali jogos, gols, assistências, finalizações, chances criadas e nota do Eugênio Leal para o Danilo. Hoje? Hoje. No jogo de hoje contra o Bragantino? Isso. Nota 8.
Nota do Celso Ardengue para o Danilo no jogo de hoje. Não, pra mim foi melhor em campo, Edu. Vou com nota 9. 9 hoje pra ele. 9 para o Danilo. Agora vamos seguir na pegada dos números. Vamos para o Savarino. Savarino vocês já comentaram, mas olha lá. Voltando à melhor fase, números do Savarino em Botafogo e Red Bull Bragantino. 1 gol marcado, primeiro no ranking no jogo, mas aí tem os outros companheiros ali também. Tá empatado com outros 3. Tem um monte de gente também, Savarino. Não é assim só você. Chances criadas, 3. Então, primeiro nesse ranking. Primeiro de finalizações certas, mas também com vários amiguinhos também, vários colegas. Cruzamentos, 6. Aí foi primeiro lugar. Cruzamentos certos, 4. Faltas sofridas, 4, primeiro em tudo. Celso Ardenga, nota do Savarino. Nota 8. 8,5 vai pro Savarino, Edu. 8,5? E você, Eugênio Leal? Gosto de notas altas, né? Gosto. tenho Hoje eu tô só... Um nível de exigência maior. A minha nota 7. Muito bem, estas foram as notas dos nossos comentaristas. Vou mandar um abraço especial para Papai Joel. Papai Joel me contou uma história sobre nota que eu me diverti muito. Ele falou: tem muitas histórias ele. Eu jogava, dava carrinho, saía todo ralado, aí no outro dia no Jornal dos Esportes. Joel Santana, muita determinação, muita vontade, mas também não jogou tão bem assim, nota 5,5. Ele falou todo ralado. Era o Eugênio que dava as notas. Não era eu. Santi Rodrigues, recuperação na posse de bola no ataque do Botafogo, ele solta para Danilo. Danilo vai lembrando, tá na entrada, vai dentro, gol! Tá dentro! Tá dentro! Golaço! 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 Danilo! Eu te amo demais! Golaço! O Danilo é volante, mas com característica de meia, meu parceiro! Calma! Calma! Que o Ancelotinho tem um plano! Eu tenho um sonho, Ancelotinho, olha pra mim! Eu quero ser campeão da Copa do Brasil! Ancelotinho, me ajuda a te ajudar, cara! Eu quero te amar, Ancelotinho! Danilo, vamos meter a bola na área e ele bate pro fundo da rede! Que maravilhoso, torcedor do Fogão! Danilo, bate! Bate! Bate no pé dele assim, ó! Eu sou Fogão, galera! Secou o Fogão! Secou errado, otário Danilo! Eu te amo demais, Botafogo 1, Bragantino 0! Enzo sempre foi fã do Danilo. E não é só por ser um volante, é por ter características ofensivas. Golaço do Danilo, 1-0, Enzo, manda aí. Olha no reloginho aí, 15 já. 15 minutos jogados no primeiro tempo, voltando meia hora para terminar a primeira etapa. Olha o Bragantino chegando. John tá dentro! Gol! Falha geral da defesa do Botafogo. Jogada de lateral. Lateral cobrado, John completamente sozinho. Aí não tem impedimento na parada, John. De primeira, manda no fundo da rede, John. Bate no peito e diz assim, ó, aqui é Red Bull Bragantino, John. Coloca no placar do Chala, futebol agora tudo igual. Botafogo 1, Bragantino também 1. 30 minutos jogados agora no primeiro tempo, voltando 15 minutinhos para terminar na primeira etapa. O placar eu conto pra você por enquanto. Olha o Fogão chegando agora, Arthur Cabral pra trás, Jefinho bateu na marcação. Voltou, Nilton! Tá dentro! Eu nunca critiquei! Eu te amo demais, Nilton! É do gigantesco Botafogo de futebol e regatas! O clube que transformou o Brasil no país do futebol! E esse clube gigantesco tem que confiar mais na base, cara! Nilton, eu nunca critiquei! Nilton e Danilo é a dupla de volantes do Fogão! Ancelotinho! Nilton e Danilo, dupla titular de volantes do Fogão! Nilton, me desculpa, eu peguei a senha, eu sou o primeiro da fila! E a galera tá na fila também, me desculpa, Nilton. Do fundo do coração, secou o Fogão. Secou errado, otário. Respeite o time que é o atual campeão da América. E campeão do Brasil, eu tenho um sonho. Narrar o Fogão campeão da Copa do Brasil. Ancelotinho, me ajuda a te ajudar. Eu quero te amar, Ancelotinho. Nilton, bate.
bate no peito, diz assim, ó, eu sou o Fogão, galera. Olha Nossa que Senhora. bola do Santi Rodrigues. Eu nunca critiquei. Uma caneta espetacular de calcanhar pra cima do João. Em Botafogo agora, Savarino. Golaço! 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 Savarino, você tem meu coração. Eu te amo demais. Golaço! Golaço de um dos maiores ídolos da história do clube que transformou o Brasil no país no futebol. Muito obrigado por ter permanecido, Savarino. Você está no meu e nos nossos corações. Um golaço! Respeite o gigantesco Botafogo de Futebol e Regatas, o campeão do Brasil e campeão da América. Queiram vocês ou não. Secou o Fogão. Secou errado, otário Ancelotinho, olha pra mim. Eu quero te amar. Ah, é Savarino. Ah, é Savarino. Sava, muito obrigado por tudo. Eu te amo demais, 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 Savarino. Bate, bate, bate no peito, diz assim, ó. Eu sou o Fogão, galera. Savarino, Botafogo 1, 2, 3, Bragantino 1. Marlon Freitas, adianta na marcação, vai embora Marlon Freitas pela meia direita. Ele faz o passe agora pro Arthur, bico direito da grande área. Arthur, olha o passe, Montoro! Tá dentro! Tá dentro! Tá dentro! É gol do gigantesco Botafogo de Futebol e Regatas! Tem que pagar o dobro pelo ingresso de hoje! É show do Fogão! Ancelotinho, eu quero muito te amar! Gol! Botafogo de Futebol e Regatas, um clube que transformou o Brasil no país do futebol. Ancelotinho, olha pra mim, o meu coração pulsa. Eu quero muito te amar, cara. Álvaro Montoro, joga nossa pelo lado direito, fluindo de troca de passes, e a bola chega pro Montoro. Frente a frente com o Cleiton, Montoro, El Ibidouro, eu te amo demais, Álvaro Montoro. Montoro, bate, bate, bate no peito, diz assim, ó. Eu sou o Fogão, galera. Montoro, coloca no lugar do chão, futebol agora. Um show do Botafogo do Ancelotinho. Botafogo 4, Bragantino 1. Eu tô chegando, Ancelotinho. Eu quero muito te amar! Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.